Glória a Deus, Pai seja convosco, Pai seja convosco, Deus vos abençoe, que o Senhor possa te guardar, te abençoar, te dar o livramento, que a graça do Senhor possa repousar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor aqui para o nosso coração. Quero falar um pouquinho aqui sobre superando um grande evento, amém? O livro de Jó, no capítulo de número 1, o versículo de número 19 diz assim: Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, ao qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-lhe a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Amém? Essa palavra aqui de Deus ao nosso coração. Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem sustentado os teus servos através do teu poder, através do teu espírito. E não foi diferente com a vida de Jó. Nós lembramos esta mensagem, essa palavra. A palavra do Senhor diz que Jó ele era um homem íntegro, reto, sincero e desviava-se do mal. Jó tinha todas as características de um servo excelente, porque a palavra do Senhor diz que ele não conhecia Deus de ver, mas de ouvir falar. E a fé dele era tão surpreendente que somente ouvir falar de Deus era o suficiente para que ele andasse em retidão, para que ele andasse, em sinceridade diante de um Deus que ele não via, mas ele cria, ele tinha fé suficiente e cria no Deus dos teus antepassados. E a palavra do Senhor diz que um certo dia, quando os filhos de Deus se reuniam, a palavra do Senhor diz que no meio deles estava ali Satanás, e o Senhor fez uma pergunta a Satanás dizendo assim: de onde vens tu, Satanás? Aí ele responde dizendo: eu vim de rodear a terra e passear por toda ela. Como ele não é onisciente, onipresente, onipotente, levou um certo tempo para que ele pudesse rodear, passear e ali observar muitas coisas. E o Senhor diz assim: observastes bem o meu servo Jó? E aí ele questiona diante de Deus. Quando Deus diz assim: se você observou meu servo Jó, ele é íntegro, ele é reto, ele é sincero, tem mente, desvia-se do mal. Aí ele disse assim a Deus: ele serve a ti porque tu tem dado tudo quanto ele tem nas mãos dele. Tira tudo que ele tem para ver se ele não te serve de balde, né? Ou seja, ele está te servindo só pelas coisas que tu tem dado a ele. E o Senhor, como ele é um Deus poderoso e misericordioso, ele disse: de tudo quanto tem, você pode ir lá e tocar nele, mas a alma, a vida dele pertence a mim. E a palavra do Senhor diz que Jó, sendo esse homem diante de Deus íntegro, reto, sincero, diante do Senhor, desviava-se do mal, começou a padecer um vento na vida dele. A palavra do Senhor diz assim que no versículo de número 13 do capítulo 1 diz: e sucedeu um dia em que os filhos de Jó e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó lhe dizendo: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram e ao fio da espada, e somente escapei eu para trazer-lhe a nova. Começou ali a padecer na vida de Jó. Jó começou a padecer ali o seu princípio, né, do vento que estava começando a passar na vida dele. Aquilo que ele tinha começou a perder aos poucos. Ele começou a perder os seus animais, porque os sabeus eles deram
contra aqueles animais, contra os gados ali, saquearam, mataram aqueles que tomavam conta, os servos de Jó. E a palavra do Senhor diz que um escapou e foi lá avisar Jó. No dia em que todos estavam reunidos na casa do primogênito, comemorando ali sua festividade, a sua festa, o seu aniversário, todos estavam ali e começaram a observar e ouvir as notícias ruins acontecendo na vida de Jó. O versículo de número 15 diz assim, 16: e estando este ainda falando, observe, estando ele não tinha nem terminado ainda de dar essa notícia ruim. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Mais um só escapou para trazer a má notícia. E estando ainda ele falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer as novas. Observe que Jó era íntegro, reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal, mas começou a chegar um vento na vida de Jó. Tudo que ele tinha, ele começou a perder. Tudo aquilo que ele tinha conquistado de anos e anos. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha posses, ele tinha animais, ele tinha tudo nas mãos dele, porque Deus assim entregara nas mãos dele. Mas mesmo assim, com todas essas características de fidelidade ao Senhor, começou. Talvez você também esteja assim nessa situação. Você está servindo a Deus, você está indo na igreja, você está orando, você está jejuando, você está buscando, e mesmo assim você tem sido acometido de situações que você nunca imaginava passar. Mas Deus está no controle. Em nenhum momento Deus saiu do controle da vida de Jó. E quanto mais a gente tem buscado o Senhor, parece que vem sempre alguém trazendo uma má notícia, e você espera de receber uma notícia alegre, uma notícia boa, porque você está ali lutando, você está jejuando, você está buscando, você está servindo ao Senhor, você está orando, e aí você espera: não, Deus vai trazer um milagre para mim, estou aqui esperando um milagre. E quando pensa que não, é acometido de uma mensagem desagradável. Deram ali contra os animais, caiu o fogo do céu, queimou também os animais, os servos também morreram. Só sempre restava alguém para trazer. Pense bem, sempre tem alguém para trazer uma palavra de desânimo. Sempre tem alguém que entra na sua trajetória para trazer uma palavra de desânimo, de abatimento, uma palavra de enfraquecimento. Mas Deus, ele é contigo. Deus, ele está no controle da tua caminhada e da tua vida. Mesmo que venham as palavras contrárias, mesmo que venham palavras de desânimo, ainda que aquelas palavras sejam realmente do que estava acontecendo, mas aquilo era cometido na vida de Jó sem dar aquela trégua para que ele pudesse respirar. Não, ainda quando um estava terminando de falar, vinha o outro e trazia a má notícia. Só restou eu. Aí depois vem o outro, e a palavra do Senhor diz aqui no versículo número 18: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer as novas. Mas sabe o que é que Jó fez? Com tudo isso, com todas as notícias ruins que estava vindo sobre ele como um servo do Senhor, ele se aprumou, porque as notícias que vêm contra a nossa vida sempre é para nos desestabilizar. As notícias que vêm ruins sempre vêm para poder nos tirar do objetivo, nos tirar do alvo que Deus tem para nós, nos tirar do equilíbrio espiritual. Você lembra quando Eva ela estava ali a ser tentada? A questão não é a tentação, a questão é ceder à tentação. Por que ela cedeu à tentação? Porque ela foi desestabilizada naquilo que era estabilizado na vida dela, porque Satanás ele colocou dúvida, ele fez com que ela compreendesse que Deus estava falando mentiras
acerca daquilo que ele tinha ordenado. Então desestabilizou. Então quantas notícias vêm sobre a minha e a tua vida para nos desestabilizar? Mas Deus, ele é aquele que está no controle. A palavra do Senhor diz que aquele que está firmado seus pés sobre a rocha, essa pessoa se torna inabalável. Bem-aventurado o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem a chuva, essa casa não cai. Era isso que Jó estava baseado, na rocha principal, na pedra angular que é Cristo Jesus, não ali, mas tipificado na estrutura da fé dele. Ele tinha aquela fé suficiente de que Deus era o único Senhor e suficiente na vida dele. Ele estava estabilizado. Mesmo vindo palavras contrárias, mesmo vindo palavras de desânimo, ele estava estabilizado em Deus. Então veio o vento. Muitas situações podem ocorrer na minha e na tua vida que vai vir um vento. Mas se nós não estivermos preparados e firmados na rocha que é Cristo Jesus, esse vento vai trazer um abalo. Este vento vai trazer um abalo e esse abalo vai causar um desmoronamento. Então a palavra do Senhor diz que naquele momento todos os filhos dele estavam reunidos na casa do primogênito. Veio um vento dos quatro cantos, derrubou toda a estrutura e caiu sobre seus filhos e todos morreram. E só restou quem? Mais um para trazer uma notícia ruim. E a palavra do Senhor diz que Jó em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele reclamou. Simplesmente a palavra do Senhor diz assim: então Jó se levantou. Sabe por quê? Porque Jó ele já estava ali sentado, ele já estava talvez sentado no chão pensando em tantas coisas que já tinha sido ocorrido, e ainda estava naquela notícia, e chega a notícia da morte dos filhos dele. O que é que ele faz? Ele se levanta. A Bíblia diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Ele se prostrou diante do Senhor para adorar. Está vindo um vento, se prostra e adora. Teme ao Senhor, continua buscando ao Senhor, porque a vitória é certa. A vitória que vem da parte do Senhor é certa. Foi isso que Jó fez, foi isso que Jó compreendeu. Não adianta em meio à tempestade, em meio ao vento, eu começar a murmurar, reclamar. Lembra o que aconteceu com Pedro? Quando Jesus está ali, eles pensam ali que é uma aparição, um fantasma, algo assim. E aí Jesus diz que era ele. Então Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E aí o Senhor diz: vem. Então ele começa a andar. Mas no meio daquela caminhada, quando ele percebe aquele vento soprando sobre ele, batendo sobre ele, aquelas águas começam a ficar agitadas e Pedro começa a se desestabilizar. Pedro ele começa a ficar balanceado na sua fé, balanceado no que ele cria, na fé de que ali era Cristo que tinha mandado ele ir, e ele sem observar que ele estava andando sobre as águas. Quem é que poderia fazer isso? Só Cristo. E depois vem ele andando sobre as águas, já era o suficiente para ele continuar a caminhar, porque ele estava andando sobre as águas sem afundar. Mas quando ele olha para um lado, ele olha para o outro, circunstância, vem um vento sobre ele, ele se desestabiliza. E é isso que o inimigo quer fazer, desestabilizar espiritualmente. Então a palavra que Jó ele se levanta, ele faz ali um voto diante do Senhor, ele começa a voltar a Deus em meio à situação que ele estava passando. Assim ele fez. A palavra do Senhor diz que ele se prostra e adora a Deus. A palavra do Senhor diz assim que ele fala: Deus me deu, Deus ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. E quando aquela mulher vê Jó naquela situação que ele começa a padecer o seu mal, o vento que estava sobre a vida dele, sobre a casa dele, já tinha perdido seus bens, já tinha perdido os animais, já tinha perdido os servos, perdido os filhos, a enfermidade já estava assolando o corpo dele. Ele começa a pegar ali um caco de telha, começa a raspar ali aquelas feridas, ele começa a lançar cinzas sobre a cabeça dele, né? E a mulher dele observa ele naquela situação e diz: Jó, você não tem mais jeito. O que é que você tem que fazer? Você está tão apegado a esse Deus aí que você está morrendo.
Muitas pessoas dizem assim: o fulano é cristão, é evangélico que está passando luta, está passando isso. Quem disse que o servo de Deus não passa luta? Quem disse que não passa? Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nenhum momento a palavra do Senhor diz que nós não passaríamos por lutas e adversidade. Nós passamos. A diferença é que nós superamos porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Então não era porque Jó era íntegro, reto, temente diante de Deus, desviava-se do mal, que ele não poderia passar uma situação como essa ou qualquer outra. Assim como você serve ao Senhor e vem passando a adversidade, talvez até você pensou: poxa, eu me converti ao Senhor e estou passando essa luta. Talvez até você mesmo já tenha falado isso. E outras pessoas falam, criticam, julgam, mas não sabem que há um propósito de Deus maravilhoso em tudo isso que a gente tem passado. Quando Jó começa a padecer essa situação, aqui não é a vontade de Deus, mas é a permissão. Uma coisa é a vontade de Deus e outra coisa é a permissão. Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Deus sabia que Jó era um homem íntegro, reto, e ainda que ele viesse ainda ser lançado sobre ele tantas coisas para desestruturar ele, ainda assim Deus ele sondava o coração. As pessoas veem você por fora, mas Deus olha o teu coração e Deus sabe que você é suficiente, que você é capaz de negar o mal que está vindo sobre a tua vida e se posicionar espiritualmente e não deixar com que o inimigo te desestabilize espiritualmente, porque Deus sabe quem é você, quem ele te formou, quem ele fez você, de onde você foi tirado por Deus. Deus ele te tirou do lamaçal do pecado e firmou os teus pés sobre a rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Então aquela mulher diz: ó, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, porque você já está numa situação que não tem jeito. Quantas pessoas já disse isso? Talvez até para você, que não tem jeito, que não vai dar certo, que não é curado, que não há uma porta de milagre não se abre, que não vai conseguir um emprego, que não vai. Quantas pessoas já devem ter falado? Até você mesmo já pensou, pode ter até pensado: não tem jeito. Mas para Deus tudo tem um jeito. Então ela disse: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Simplesmente isso. Aí ele disse: como falas tu, uma louca mulher, aceitastes o bem de Deus com prazer, o mal não queres tu aceitar? Então ele em tudo, ele louvava e glorificava ao Senhor. Passando vento forte, passando um vento veemente sobre a vida dele, vindo dos quatro cantos, só notícias ruins, mas ele estava firme no Senhor. Ainda que esteja tudo isso acontecendo na minha e na tua vida, firme no Senhor. A palavra do Senhor diz: aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Aquele que permanecer até o fim, este receberá a coroa da vida eterna. Mas o que se permanecer, sabendo de que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, de tudo aquilo que está sobre as tuas mãos, Deus está no controle. Então a palavra do Senhor diz assim, no versículo 22 do capítulo 1: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então faça isso, faça que nem Jó, se prostre, adore, louve em meio à dificuldade, em meio ao vento forte, vença. Em meio aos ventos, em meio às situações, em meio às notícias, sempre vai ter uma notícia ruim, mas a notícia que prevalece é de Deus na tua vida. Bendito seja o Deus eterno e poderoso, porque Jó ainda chegou ao momento de falar assim: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos veem ao Senhor. Entendeu? Hoje os meus olhos veem ao Senhor, porque o que ele passou por um Deus que ele só ouvia falar. Imagine depois que ele passou a conhecer de fato esse Deus, vendo as maravilhas de Deus na vida dele. Como é que Jó se tornou um homem muito mais forte. Ele saiu do vento mais forte do que quando ele entrou. Do que quando o vento entrou na vida dele. Ele saiu com mais vigor. Lembra de Caleb? A palavra do Senhor diz assim, que Caleb diz: olha, da mesma força eu estou agora. Quando eu recebi a promessa lá, que estava com 45 anos, hoje eu estou com 85, eu estou com o mesmo vigor, com a mesma força. E se você não tiver com o mesmo vigor, com a mesma força, você vai estar mais ainda.
É isso a unção e a presença do Senhor que faz na nossa vida. Sejamos como Jó. Ainda que venham as adversidades, que venham os ventos, as notícias ruins, as palavras para desestruturar espiritualmente, desestabilizar espiritualmente, glorifique ao Senhor, permaneça no Senhor, porque a tua vitória vem do Senhor e não do homem. É Deus que trilha, né, a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa vida, ela está nas mãos do nosso Deus e Ele é fiel. Então a palavra do Senhor diz assim: e em tudo isto Jó não pecou. Quantas pessoas não suportam e pecam, né? Elas não suportam as adversidades, as lutas, elas querem resolver do jeito delas e acabam pecando, acabam perecendo naquilo que o inimigo lançou. E a palavra do Senhor diz algo interessante, que se nós crermos de fato como Ele é fiel e justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Todas essas são características de Deus na nossa vida. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Ele atribui as misericórdias dele sobre a nossa vida. Esperei com paciência no Senhor. O que Jó aprendeu a fazer foi isso, esperar com paciência no Senhor. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu até a esposa, o abandonou, os amigos abandonou. Ele estava ali, disposto a superar tudo aquilo, porque ele só não podia perder a presença de Deus. Podemos até perder tantas coisas, só não podemos perder a presença do Senhor. Uma certa feita Jesus disse assim, aqueles homens estavam seguindo, e homens, fariseus, todos, né? Jesus diz assim: vocês vêm a mim pelo que eu tenho, porque vocês estão com fome, vocês estão com sede, vocês estão com fome, vocês vão se alimentar, vocês vêm a mim pelo que eu tenho. Aí eles se aborreceram com aquilo, se entristeceram, foram todos saindo. Aí Jesus disse, olha para os discípulos e diz assim: e vocês não vão com eles? Aí Pedro disse: Senhor, a quem recorreremos? A quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Então Deus, Jesus Cristo, ele tem a palavra de vida eterna. É quem não pode se afastar da nossa caminhada, é Ele. É a presença do Espírito Santo. Senhor, não afaste de mim o teu Espírito, não afaste de mim a tua presença. Moisés falou isso: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu também não irei. Não aparta de nós o teu Espírito. Então que a presença do Senhor esteja na minha e na tua vida, para que quando vinham esses ventos, se todavia vinham esses ventos, permanecermos firmes na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Sigamos esse exemplo de Jó e de muitos outros que serviram ao Senhor em retidão. Veio o vento, mas eles estavam firmes ali na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.